Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções de missa. Dizimistas aniversariantes do dia: Viviane de Carvalho. Pedimos pela saúde de Ana Bertiol, Maria do Socorro França, Júlio César Maximiano, Isabela Maia, Maria Luísa e Manuel de Lima. Pedimos pelos falecidos, o 7º dia, de Tânia de Souza Reiner. Primeiro ano de falecimento de Vardelisa Favaro Garbieri. Pelos falecidos: Adalto Dias Silveira, Adalto Dias Júnior, Flávio Bertiol, Padre Guilherme, Dom Joaquim, Frei Augustinho, Padre Caio, Maurício Lopes Martins, Mário Apone, 3 meses, José Antônio, Eva Luz, Alfredo Costa Soares, Expedito Jailson de Oliveira, 2 anos, Loida de Cialer, Pedro Cialer Ojeda, Ana Rita de Castro, e pelas almas do purgatório. O ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor de Sua palavra e do pão partilhado. Celebremos exultantes a Páscoa de Cristo, que se realiza nos corações e nas comunidades que depositam em Deus sua fé e esperança, promovendo a partilha e a cultura do encontro. Iniciemos nossa celebração cantando. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço à Virgem Maria, Aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém.
Deus, vos adoramos, vos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória, imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina. Possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras bíblicas nos animam a caminhar iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse.
Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo, Senhor, que me aconselha. Até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que tem discriminação, julga cada um de acordo com suas obras. Vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração ardente quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo
profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando no dia de hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Estamos ainda pascal, portanto, ainda tempo de nos alegrar com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois daquele domingo, o dia da Páscoa, não é? A igreja celebra nos 8 dias seguintes o que se chama de oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa, naqueles 8 dias, são como que a extensão de um único dia. Vivemos em 8 dias a mesma alegria daquele primeiro de todos os dias. E depois de passado aqueles 8 dias, a igreja nos concede esta grata alegria de continuar ainda celebrando, não aquele dia, mas o tempo pascal, que é esse tempo que a liturgia está vivendo, e hoje nós aqui nesta celebração, vivendo, portanto, o terceiro domingo ou a terceira semana. Por isso que ainda vamos fazendo memória, e se nós olharmos ali, não é? O evangelho de hoje começa dizendo: naquele dia, o primeiro da semana. Então o domingo é, por excelência, para nós cristãos, o dia da ressurreição e o dia do Senhor. Aliás, a própria palavra domingo, não é? Vem de Dominus, dia do Senhor. Este é o significado da palavra domingo. Pena que em nosso tempo, com o corre-corre, tudo isso que a gente vai vivendo, parece que cada vez mais o dia de domingo ele vai se tornando um dia como tantos outros da semana e não um dia tão especial. Para nós cristãos, o dia de domingo deveria ser celebrado com a mesma reverência e respeito que o sábado era celebrado no Antigo Testamento. Nós temos alguns irmãos nossos de outras denominações essas que não são cristãs, não é? Que continuam dando o dia de sábado. Os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, entre outros, eles continuam guardando o sábado como prescreve o Antigo Testamento. É um direito deles, porque afinal de contas não são cristãos, não é? E eles, assim como os judeus, continuam ainda esperando a chegada do Messias. Nós cristãos já vemos em Jesus a plenitude deste tempo, quando o próprio Deus, naquele menino de Belém, vem habitar no meio de nós. Portanto,
quando nós olhamos no Novo Testamento, nós não encontramos sequer uma menção ao dia de sábado. Mas toda a referência no Novo Testamento é exatamente ao dia de domingo, o primeiro dia da semana. Exatamente porque, se o sábado lá foi o dia do descanso, depois que Deus havia criado todas as coisas, e diz ali que no sétimo dia ele descansou, por isso no Antigo Testamento o sábado era referência para nós cristãos. Em Cristo Deus faz nova todas as coisas, e a sua ressurreição é, portanto, a conclusão, não é, de toda a obra salvadora do próprio Deus. Depois dele ter se encarnado, depois dele ter vivido, habitado entre nós, depois dele ter cumprido a sua missão e passado inclusive pela cruz e ficado ali no sepulcro por 3 dias, naquele dia ele ressuscita. Então ali é o dia por excelência de louvar e agradecer a Deus. E é justamente isso que faz com que os primeiros cristãos renovem a sua espiritualidade e, sobretudo, a sua fé no próprio Cristo. Quando nós ouvimos ali a primeira leitura do dia de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Nós vimos, por exemplo, um Pedro completamente diferente daquele Pedro que nós vimos ali na Semana Santa, que enquanto Jesus estava para ser crucificado, ele foi questionado por 3 vezes se ele era amigo de Jesus, se ele conhecia Jesus, e por 3 vezes ele negou, dizendo: olha, eu nem sei quem é esse homem. No livro dos Atos dos Apóstolos, que conta para nós já a história da igreja, sem a presença física de Jesus no meio deles, mas pelo testemunho dos apóstolos e dos discípulos, nós ouvimos ali como ele, entre os judeus, levanta a voz e diz para eles: olha, aquele mesmo Jesus que vós matastes. Olha a coragem de Pedro, não é? Mesmo sabendo que poderia acontecer com ele a mesma coisa que havia acontecido com Jesus. Ora, se mataram, se crucificaram Jesus, que era o mestre, o que seria então dos seus discípulos ou dos seus apóstolos? No entanto, nem isso os amedronta, nem isso os afasta da missão. Por quê? Porque a experiência da ressurreição havia tirado deles todo o medo. De tal maneira que nós ouvimos ali, quando ele disse: olha, inclusive o rei Davi era tido no Antigo Testamento como a referência, não é? O rei Davi, que é famoso ao longo de todos os tempos, ele diz: olha, o rei Davi, nós sabemos onde é o seu túmulo, nós sabemos onde está o seu corpo. No entanto, a este Jesus, aquele a quem nós pregamos, nós não podemos dizer que ali está o seu corpo. Ali nós podemos dizer que ele foi sepultado, mas ele não está aqui. Lembra daquilo que as mulheres ouviram do anjo quando foram no domingo visitar o sepulcro de Jesus? O que foi que o anjo disse para aquelas mulheres? Ele não está aqui, ele esteve aqui, ele foi sepultado aqui. Mas a palavra do anjo para aquelas mulheres é: ele não está aqui, ele ressuscitou. E nós sempre repetimos, quando falamos da experiência da ressurreição, que a nossa fé cristã, ela não é baseada simplesmente no desaparecimento do corpo de Jesus. A nossa fé na ressurreição não é baseada no sepulcro vazio, mas a nossa fé na ressurreição, ela é baseada no testemunho dos apóstolos e de numerosas multidões
que encontraram com o próprio Cristo ressuscitado. De tal maneira que ele disse, inclusive, a Tomé, quando duvidou, quando os outros disseram: nós vimos o ressuscitado. O que foi que Tomé disse? Se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar com as minhas mãos, eu não creio. E diz lá no texto que 8 dias depois, quando eles estavam reunidos, e desta vez Tomé estava com eles, mais uma vez o Cristo ressuscitado apareceu e disse: olha, Tomé, agora você está me vendo? Olha, Tomé, agora você pode me tocar. E aí é quando ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele: você acreditou agora porque você está vendo? Felizes são aqueles que acreditam mesmo sem terem visto, que é o nosso caso, que cremos pelo testemunho, cremos por aquilo que a história deixou para nós, mas que para nós não é em hipótese nenhuma sinal de dúvida, porque cremos e nisto nós colocamos a nossa fé. Assim como aconteceu com aquelas duas pessoas que estavam regressando de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, que diz o texto que fica a 11 quilômetros de distância. Curioso que o Evangelho, ele faz um caminho de ida e de volta, um caminho de ida e de retorno. Se aqueles dois discípulos começaram o Evangelho de hoje saindo da cidade de Jerusalém, decepcionados, tristes, chorosos pela experiência que eles haviam feito, o Evangelho termina com eles voltando, cheio de alegria, para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, para quê? Para anunciar aos demais a experiência que eles haviam feito. Então há um caminho de ida e há um caminho de volta. O caminho de ida para Emaús, cheio de tristeza, de lamento, de decepção, e o caminho de volta, cheio de alegria e de esperança, lembrando e repetindo, não é, que Jerusalém foi o lugar da cruz, Jerusalém foi o lugar da morte, e mesmo assim eles não se amedrontam e, cheios de alegria para falar do ressuscitado, voltam para a cidade de Jerusalém. Mas esse evangelho de hoje é um evangelho tão rico em detalhes que com certeza nós não poderíamos esgotá-lo apenas numa homilia. Quantas e quantas coisas que a gente poderia perceber neste evangelho de hoje. Poderíamos dizer que este caminho de Emaús é a experiência de muitos de nós, quando muitas vezes ficamos presos apenas ao passado. O que era que acontecia com aqueles dois discípulos? Eles estavam presos às suas decepções, estavam presos aos seus desenganos. Afinal de contas, nós, assim dizem eles, havíamos colocado toda a nossa esperança naquele homem. E no entanto, hoje já é o terceiro dia que nós perdemos a nossa esperança. É como se eles dissessem: nele, em Jesus, nós depositamos todas as nossas fichas. Para quê? Tudo se perdeu, tudo foi perdido. E eles vão continuando, não são capazes de olhar para frente, não são capazes de olhar para o futuro, estão presos ao passado. E curioso que, ao mesmo tempo que lá no comecinho do Evangelho, eles dizem a Jesus, sem saber quem é Jesus: tu és o único peregrino que não sabe o que lá aconteceu? Todo mundo sabe. A notícia da cruz percorreu todas as ruas de Jerusalém, toda a região.
E tu és o único peregrino que não sabe o que lá aconteceu? E lá no final do Evangelho, Jesus meio que devolve para eles esta mesma situação, quando diz para eles o quê? Se antes eram eles que diziam, tu és o único, sabe? Lá no final do Evangelho, o que é que Jesus diz para eles? Como sois sem inteligência. Claro que Jesus foi muito delicado, não é? Porque se fosse lá na Bahia, dizia assim, como vocês são burros, não é? Mas Jesus não usou essa expressão. Jesus disse, como sois sem inteligência, que dá na mesma coisa. Como sois lentos para compreender tudo o que os profetas disseram. E mesmo assim, eles ainda não haviam feito a experiência. É só quando chegando à casa deles e parte o pão, no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E reconhecendo Jesus, eles voltam para Jerusalém. Então é aquilo que eu dizia, o Evangelho de hoje é muito rico em detalhes. Mas para concluir, poderíamos dizer, e isso é bom que fique gravado para nós, que cada missa que nós participamos deve ser uma experiência dos discípulos de Emaús. Aquela caminhada dos discípulos de Emaús é a nossa caminhada da nossa casa para o templo, para a igreja. Alguns que saíram mais de perto, outros que saíram mais de longe, mas é a nossa caminhada para Emaús. E aqui nós chegamos. Quando os discípulos iniciaram aquela caminhada, o que foi que aconteceu com Jesus, com eles? Foi partilhando as Escrituras. É aquilo que nós fazemos na missa. Primeiro nós ouvimos as Escrituras, a primeira leitura, o Salmo, a segunda, o Evangelho. Partilhamos as Escrituras. Por fim, o que é que nós fazemos? Partimos o pão. É a nossa experiência de Emaús. Até aí parece que tudo é normal, até aí parece que tudo bem. Agora não podemos esquecer a última etapa dos caminhos dos discípulos de Emaús. Depois que eles reconheceram Jesus, no pão partilhado, eles voltaram para Jerusalém. Por isso que nas missas, antigamente, não é? Antes do concílio, sempre no final da missa era dito como? Terminou a missa, começou a missão, não é? Terminou a missa, começou a missão. Reconhecemos o Cristo ressuscitado no partir do pão e agora, no caminho de volta, é o lugar de testemunharmos a experiência do ressuscitado que aqui nós vivemos. E ainda mais nesse tempo tão especial de Páscoa que nós estamos vivendo. Então que possamos também nós, como os discípulos de Emaús, partilhar as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas decepções, mas sobretudo que não mantenhamos os nossos olhos fechados, cerrados, não é? A tal ponto de não reconhecer que o ressuscitado faz a caminhada conosco. E conhecendo e reconhecendo-o na caminhada e no partir do pão, possamos também nós anunciá-lo onde quer que estejamos. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus,
Como os discípulos de Emaús, após cada prece, digamos: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e seus ministros e agentes da pastoral são caluniados, também nas redes sociais, por se manterem fiéis à vossa palavra, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades se mostram indiferentes às pessoas mais necessitadas e adotam políticas públicas que limitam as oportunidades de vida digna para todos, nós os pedimos. Quando, no dia a dia, os fiéis cristãos se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, impulsionadoras da missão, nós os pedimos. Quando nos é difícil perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado para nos animar e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós os pedimos. Acolhei, ó Deus de amor, os pedidos que fizemos por Cristo nosso Senhor. Liturgia Eucarística. Em cada Eucaristia, depois de ouvir a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó Senhor. Vida sem conta, do altar de Deus, gentíssimo, dom que se mora. Aqui trazemos as nossas ofertas. Com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, essas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas igrejas. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de Corações ao alto. nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra.
também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje de maneira especial de Tânia de Souza Reinert, falecida há 7 dias. Lembramos de Vardelisa Fávaro Garbieri, falecida há 1 ano. De Adalto Dias, Adalto Júnior, Flávio Bertiol, Padre Guilherme, Dom Joaquim, Frei Agostinho, Padre Caio, Maurício Lopes, Mário Apone, José Antônio, Eva Luz, Alfredo Costa,
Expedito Jailson, Loxda de Cialer, Pedro Cialer, Ana Rita de Castro e todos os outros. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pace
quinta-feira à noite, Jesus reuniu os seus apóstolos. Ao redor daquela mesa, ele tomou o pão e disse: tomai todos e comei, porque isto é o meu corpo. Depois ele tomou um cálice com vinho e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, pois este é o cálice do meu sangue. Antecipou aquilo que estava para acontecer no dia seguinte, na sexta-feira à tarde, quando na cruz ele entregou o seu corpo e sangue, que já havia sido previamente dado no pão e no vinho aos seus discípulos. Na sexta-feira ele foi crucificado, morreu, foi sepultado. Veio o sábado do silêncio, veio o sábado da decepção, veio o sábado do desengano. Até que no domingo, o primeiro dia da semana, ele encontra aqueles dois homens decepcionados, tristes, voltando para sua casa. Recorda o que havia acontecido, fala-lhes da sua decepção. A tarde vai chegando, eles chegam ao povoado de Emaús. Aquele homem peregrino estrangeiro faz de conta que vai passar adiante, mas eles dizem: fica conosco, é tarde, o dia termina. E aquele estrangeiro aceita passar a noite com eles. Quando vão fazer a ceia, aquele estrangeiro toma o pão, abençoa, e quando parte o pão, os olhos dele se abrem, e naquele partir do pão do primeiro dia da semana, os seus olhos se abrem e eles reconhecem o partir do pão da quinta-feira à noite. Este é Ele está entre nós. Nós vimos o ressuscitado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Senhor, não sou digno de veres em amar, mas dizer sua palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós aqui nesta vida e que nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Andavam pensando tão tristes em Jerusalém e Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. Vocês vão palestrando, ao Senhor não devem chegar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias em visitação, tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregar, não contaram
do Mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Chegando ao final deste, Jesus fez-me passar, mais vezes e mais insistir. Vem, Senhor, vem conosco ficar, sentado com eles na mesa, deu graças e o pão repartir. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgir. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então lembrando, o Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E tudo ano afora, ardia-lhes no coração. Palavras das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados aqui suplicantes.
abril, no próximo sábado, nós teremos o nosso jantar português, aquela deliciosa bacalhoada, não é? Que já faz parte da tradição do nosso santuário. Será no próximo sábado à noite e ainda temos alguns convites. Então podem procurar ali na lojinha ou também com a Maru. Será no sábado à noite. Vocês viram ao entrar aí no santuário que já temos um carro estacionado aí na porta do santuário, não é? E um carro que ainda não é de vocês, mas poderá ser em breve. Então, dessa vez, fizemos aí um up, não é? Então, agora estamos com um C3, uma SUV zeradinha ali, querendo ir para a garagem de vocês. Então, passem lá, peguem a sua cartela, não é? Por apenas R$20, e esse carro poderá ser seu. Além de, obviamente, contribuir com as obras e a manutenção deste santuário. Algumas pessoas estão ali fazendo a inscrição para os leiguinhos. Quem são os leiguinhos? São crianças de 10 a 14 anos que terão um encontro a cada 15 dias para conhecer um pouco mais da história de Nossa Senhora da Salete, rezar, brincar, fazer amigos, não é? É sempre um encontro muito bom. Ele é quinzenal e para crianças de 10 a 14 anos. Antes da bênção final, temos alguns aniversariantes. Temos a Cidinha, que está ali, completando aniversário hoje. Vem aqui, Cidinha. A Viviane Carvalho, não sei se está aí presente. Outros aniversariantes podem vir aqui para receber a bênção. Podem vir. Muito bem. Cidinha no dia de hoje, de casamento. Muito bem. Quanto tempo? 44. Quinta-feira próxima. Quando? 80 anos. Dia? Hoje. Muito bem, pode subir, vem aqui. Casamento também? Quanto tempo? 21 anos, maioridade. Muito bem. Então que o Senhor vos abençoe, vos guarde e proteja. Que Ele ilumine suas vidas, livrando e protegendo de todo mal que venha sobre e permaneça para sempre a bênção por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Tem alguém vindo pela primeira vez aí ao santuário? Não. Aqui, vinda de onde? Vinda de onde? Daqui mesmo de Santana. Cadê a medalhinha? Isso. Bem-vinda. Aqui tem a medalhinha e a oração de Nossa Senhora da Salete, tá bom? Vinda de onde? Ah, mora ali pertinho, é nossa vizinha dos Estados Unidos. Bem-vinda, tá bom? Muito bem. Vinda de onde? Paraupebas, no Pará. Muito bem, bem-vindas, Deus abençoe. Vinda de onde? Onde? Da igreja Santa Cruz, ali da capela, não é? Bem-vinda. E você? De Santana mesmo. Muito bem, bem-vindo. Muito bem. Fizemos a nossa caminhada até este santuário. Fizemos a partilha da palavra. Vimos o Cristo no pão partilhado. E agora é hora de anunciar que Cristo ressuscitou. Aleluia! Cristo verdadeiramente ressuscitou. Cristo verdadeiramente ressuscitou e nós somos testemunhas.
O Senhor esteja convosco. Venha sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma boa e santa semana. Graças a Deus. Chorar junto aos teus, somos teus filhos amados, leva-nos todos pro céu. Mãe da Salete, diga-me sim, agora e sempre cuida de mim. Mãe da Salete, diga-me sim, agora e sempre cuida de mim. Quanta tristeza causamos, lágrimas, dor, compaixão. Não chores mais, porque agora nós te pedimos perdão. Pede a teu filho que venha nos conduzir pela mão, pelos caminhos da vida, até a celeste missão. Ó Virgem Mãe de Salete, que és de chorar